Chamava-se Carmencita, a cigana mais bonita. Era um sonho, uma visão. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Os afagos e os carinhos perdeu-os pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido. E andou buscando aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. E andou buscando aventura, como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Numa noite de luar, ouviram galopar de dois cavalos fugindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Só esta canção magoada que se envolve no pó da estrada quando passa a caravana. Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Carmencita, Carmencita, se não fosses tão bonita, ai, serias sempre cigana. Cada vez que a cigana vem, ela me deixa assim, extremamente alegre, digamos assim. É. É, muito alegre.
muito obrigado por ter vindo conversar, dialogar com a gente. Me sinto muito honrado com a sua presença aqui, viu? São força do Oriente, do poder do Sol. Entende? Sim, senhora. A senhora se chama Carmencita, é assim? Como vou dizer? Ah, Meu nome espiritual não é Carmencita. não é. Para que a menina aceitasse a força do Sol, eu trouxe ela esse nome que é plasmado na Terra como Carmencita. Tá certo. É um nome que a senhora se utiliza para trabalhar aqui na Umbanda. Sim, perfeito. Mas a senhora viveu na Terra? Há muito tempo atrás. Posso contar uma história? Pode, deve, por favor. Vamos levar o mental Aham, para muito tempo atrás, muito tempo. aonde só tinha força do Sol. A força da Lua era muito pouco nesse plano Terra. Aonde Cigana via, o poderio dos homens era forte, Forte. muito forte. Os nossos dons latentes femininos eram enclausurados pelo poder forte dos homens, Tá. Então, mulheres enclausuradas. Mas quando os homens da nossa aldeia das terras quentes viajavam Viajava. para vender os tachos de cobre, nós mulheres trabalhávamos a nossa força magística. Um dia, quando os homens se retiraram para vender os tachos, veio um forasteiro. Tá. Cigana se apaixonou por ele. Olha. Isso proibido. Era proibido. Sim. Cigana se apaixonou. Aham. E desta paixão veio um filho. Ixi. Mas Cigana não podia ter ué. este filho. E aí? Então Cigana fugiu Fugiu. para as terras quentes. Neste processo de terras quentes, foi uma descoberta para Cigana. Aí Cigana conseguiu implantar o poder sagrado do Sol e da Lua. Foi uma descoberta pessoal. O filho que Cigana teve entregou a um grande imperador. E pela roda kármica, hoje esse espírito quer encontrar em cada mulher essa descoberta da essência feminina. Por eu ter deixado meu filho como imperador, este Cigana tem a missão de trazer a força feminina entre emoção e razão. Emoção e razão. Sim. E como que a senhora planeja fazer isso? Não é fácil isso, A senhora já está fazendo? Sim, Como? mas muitos e muitos e muitos anos aqui ainda percorrendo plano Terra. A mulher por si só, água, não consegue trazer o elemento Terra para si. Mas Cigana trabalha isso através das lâminas sagradas, através do poder da respiração. E assim Cigana vai trabalhando. Entende? Eu entendo. Ô, dona Cigana, como é que foi quando a senhora deixou a terra? Depois que deixou meu filho como imperador, isso. Cigana seguiu para cidades distantes, Isso. ensinando o poder de ver o futuro para todas as mulheres. Nossa. Cigana envelheceu
envelheceu muito velha. Muito velha. Quando desencarnou, plasmou, né? Nessa forma, que não é desta menina, Tá. as lembranças da alegria. Então hoje esse espírito que está aqui diante de ti, Isso. ele é a forma plasmada de uma imagem que Cigana gostou muito. Olha. Deu para entender? Sim, e essa imagem, ela não se refere necessariamente à última vida. Sim, não. Entendi. Tanto que nada disso, isso precisa a Cigana. Nada disso, porque não tinha isso. Hã? Essas... Isso é o que vocês imaginam. Lá não podíamos usar saias que mostrassem pernas, então muitas saias. Mas nada disso tinha, nada disso. Não tinha. Cigana gosta de fazer movimento com o braço. Por quê? Força do fogo. Consegue perceber? Consigo. A força do ar. Sim? Sim. A força terra envolvendo e a força da água parada, porque todos têm esse elemento água parada. Tá, eu quero falar mais com a senhora sobre a água, mas antes disso, a senhora disse que ensinava as pessoas a arte de ler o futuro, ver o futuro. Tem como ensinar isso? Vamos fazer isto. Vamos, a senhora vai me ensinar. Me dá uma aula. Prestar atenção. Tá, vou prestar. O futuro, Sim. ele não pode ser lido Ué. é através de uma leitura do passado estática que trazemos Tá. a leitura do futuro. Quando não se faz nada no ontem, reflete isso no amanhã. Então, o que Cigana faz? Traz a leitura do passado, movimenta o hoje e aí consegue falar o que vai ser amanhã a pessoa. Desde que ela traga o movimento Do hoje. do hoje. Tá, a senhora disse que assim a senhora consegue ler o futuro de alguém, mas como é que ensina isso para as pessoas? Querem aprender? Eu quero. Então vamos fazer o seguinte. Vamos. Existem 22 números sagrados. Tá. 22 forças que regem toda a humanidade. Número 1, querem saber todas? Todas? Você tem tempo para isso? Mas a gente fala rapidinho. Então vamos lá. A força do número 1 é o início. É aquele que precisa buscar da espiritualidade para afirmar na Terra. Né? Foi o que Cigana fez. Cigana não estava com um ventre? Sim. Então Cigana pensou, vou ter que ir viajar, fugir para as terras quentes. Claro. E preciso buscar força da espiritualidade para manifestar na Terra. Número 1. Isso. Mas Cigana precisava de conhecimento espiritual. Porque Cigana só sabia da força do Sol. Cigana precisava trazer força da Lua também. Claro. Então, número 2 é vivenciar o conhecimento. Vivenciar o conhecimento. Ser o conhecimento. Sim. Mas Cigana tinha que afrontar as dores. Porque Cigana foi enganada por um homem. O número 3. Plantar, enterrar o emocional que é negativo. Então o 3 o que é? Aquela situação, o homem ou a mulher que querem ser completados pelo amor. E aí? Mas aí Cigana precisou pedir para as forças do Sol e da Lua, porque ela já tinha o número 2, ela precisava pedir alguém forte, porque andar nas terras quentes estava fraca, com fome, com sede. E aí pediu magisticamente que viesse a força de um imperador. Aí numa caravana apareceu o número 4, o imperador. Rico, glorioso, e
se apaixonou por cigana. Não. Mas ainda a cigana precisava de mais conhecimento. Ixi. Muito estático, só sol e lua. Ainda estava com o emocional precisando ser equilibrado. Aí, aonde esse imperador era dono, ele pertencia a uma grande força de reis e rainhas. Nossa. E nesta caravana tinha o número 5, o Papa, Nossa. uma autoridade espiritual, uma força suprema. O Papa, aquela autoridade espiritual, quando ele me viu, ele disse: tu vais fazer o vosso destino. Eu vou ensinar a ti o vosso destino. Nossa. Então o número 5 é aquele que é o poder supremo. É aquele que tem todas as forças espirituais ao redor dele. Em cima, embaixo, à direita e à esquerda e por todos os lados. Nossa. Mas nesse momento, eu tive que fazer uma escolha. Ué. Porque quando ele me disse que ia me ensinar, pensei, e o meu filho? Aí, deixei o meu filho. E aí entrei no número 6, que é a escolha entre dois caminhos. Nossa. O 6 significa o caminho certo, o mais difícil. O caminho errado, o mais fácil. Ixi. E neste momento, com tudo que eu escolhi, deixei o meu filho e segui na direção certa a seguir, que é o 7, Nossa. que era em busca da minha verdade. E segui. Deixei imperador, deixei papa, deixei filho e segui. Mas eu precisava entrar na vibração do equilíbrio interno, a emoção e a razão de tudo que aquilo que se passou. E aí eu encontrei o número 8, 8. o equilíbrio interno das duas forças poderosas. E segui no número 9, porque para se ter equilíbrio interno precisa silenciar a mente. Silenciar a mente. Encontrei a força do silêncio mental. Mas veio o número 10. 10. A roda da fortuna, sem dinheiro, como ia comer? Prestar atenção. A roda da fortuna, instabilidades financeiras. Busquei força, o número 11, mas a força interna daquela mulher que segura o leão pela boca. Olha. Sabia que ia conseguir e foi em frente. Encontrei o número 12, que é o círculo vicioso de estagnação. Nada andava. Nossa. Olhei para trás e falei, ainda estou recebendo os processos do passado. Ixi. Estou sem dinheiro, sem filho, sem amor e com fome. Olhei para trás e falei, eu preciso morrer para a mulher que sou, que é o número 13. Morrer para a pessoa que é. Morrer para o passado. Morrer para tudo e renascer numa nova mulher. Encontrei o número 14. Mudanças equilibradas começaram a surgir. Veio uma pessoa que me deu comida, uma caravana que me deu leito, um homem que me deu uma ilusão de um amor. Eu fui me alimentando. Mas numa noite de lua cheia, eu andando sozinha numa aldeia, uma grande capa negra se firmou, o número 15, o diabo. Todos os meus temores ali estavam nele. Nossa. E ele foi falando para que eu tivesse medo. Medo. Percebi que o 15 é a energia negativa que acompanha cada ser. Com medo, tive que derrubar o meu mental em
encontrei o 16. Derrubar a forma de pensar. As paredes que eu acreditava como certo estavam erradas. Nossa. Tudo que eu acreditava como certo estava errado, porque o 15 estava me mostrando isso. Claro, claro. Então, o 16 derruba a forma de pensar. E aí eu encontrei, pela força sagrada do universo, na flor da vida, o número 17. Milhões de estrelas acima da minha cabeça dizendo: tu és filhas da luz. Número 17. Os vossos guias espirituais estão acima de ti. Mas é necessário entrar na carta 18, que é a ilusão. Ai. Ilusão do que pensas que é certo, ilusão de querer um homem, ilusão de querer ser rica. Saia dessa ilusão. Número 18. Porque tu és filha do sol. Claro. Número 19. Não existe uma capacidade como a tua na Terra. Eita. Você é única, não existe um outro sol. E aí vem o destino firmado, o 20. Tu tens um destino firmado. Para entrar no número 21, que é o sucesso e a realização, é que entrar na força do 22, o salto corajoso. Tu queres essa vida? Então pule. Estás de frente para um abismo? Vem até aqui. Mesmo que o mundo não acredite em ti, vamos, pule. E assim, todas as lâminas sagradas. E a minha história, percebe? Pois é, a senhora falou das lâminas sagradas e contou a sua história ao mesmo tempo. Porque todos os homens da Terra passam pelos 22 caminhos. Ah, Todo mundo passa pelos 22 caminhos. claro. Mesmo aqueles que não acreditam nessa força suprema. Todos passam pelos 22 caminhos. E aí quando chegar no 22, não consegue pular o abismo e volta e começa tudo de novo. Ah. Esse abismo seria o abandonar o ego e tudo que representa o que você acha que você é? Sim. Seria se isso. despir. Se despir. Se despir. Mas nada importa. Ah, Mais nada importa. ah. Entendi. Mas nada importa. Apenas o que tu és. E o que tu és? E o que tu és? A vida. Ah, tá. Alegria, Ah, né? A vida, alegria, né? sim. Sim. Estou com falta disso. Mas amanhã tudo virá. A fé. O que é fé? O que é fé? Fé é a capacidade de se manter em sintonia com o futuro que você deseja. O que é Deus? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Tu não sabe o que é Deus. A gente imagina, né? Porque se tu tentas definir Deus, já não é bom. É verdade. Porque Deus está aqui. Ai. Tá certo. O que queres perguntar mais? Como? O que queres perguntar mais? Eu quero perguntar o que é Deus para a senhora. Como pensar? Não existe. Se eu for definir Deus, estou padecendo. Ah. Entendi. Não tem como definir Deus. Tá. Agora, Deus existe e não podemos duvidar disso, mesmo que não possamos definir. Sim. Porque para todo efeito inteligente precisa de uma causa inteligente. Sim. Tá certo. Uma inteligência maior, Ah, firmando forças menores inteligentes. claro. E não capacitadas. A senhora gostou de dizer não capacitadas, né? Sim, estou. Cada vez que eu venho na Terra, percebo isso. Ah, Ser humano não sabe esse poder, né, que tem de ser Deus na Terra.
a gente tem dificuldade de ser aquilo que a gente não consegue nem definir, dona Cigana. Então, se não consigo definir, por que não viver na plenitude da vida? Ah, verdade. Se eu não consigo sentir o gosto desta maçã, por que não comê-la? Experimentar, saborear. Porque, né? Isto não é bom, isto é ruim, isto é mal, isto é força negativa, se firma, Tá certo. E aí, a hora que força negativa se firma, o que acontece com a gente? Fica mais confuso? Não. Vocês entram na vibração que vocês estão realmente. Nossa. Vocês entram na vibração da verdade de vocês. Vocês entram na vibração que vocês têm capacidade de criar. E vivemos na ilusão. Sim? Na ilusão de que sabemos. Na ilusão de que vocês acham que podem ser. Porque quando vocês nascem, vocês têm o primeiro conflito. A mãe não ama verdadeiramente como vocês querem que ame. E aí? O pai não fala coisas que vocês não querem ouvir. O primeiro conflito. Nossa. E aí vocês vão entrando no mundo. E no mundo vocês encontram a segunda lição, competitividade. Aquele é melhor, aquele é mais bonito, aquele é mais belo do que eu. A competitividade. Depois vem a quarta lição, pela incapacidade de vocês crerem em si, vocês entram no sistema e começam a ver os processos. E aí vem a cegueira. Preciso de uma religião. Preciso acreditar em Deus. Preciso acreditar nos orixás. Percebes que o erro tem em vocês? Como se nos prendêssemos nos nossos processos mentais e... Processo mental. Falaste tudo. Processo mental. Criaram em vocês e vocês desenvolveram uma forma de pensar que não existe. Sim. Ixi. Que não existe. E aí vem a energia negativa, que é culpada. Cuidado de Exu. O Exu que é o culpado? Pombagira? O que é Pombagira? A Pombagira é o Exu mulher. Sim, as moças. Sim. Então a gente tem o costume de dizer, olha, não está indo bem os meus relacionamentos, é por causa da Pombagira. Coitadas. Então, coitadas mesmo. E aí magias em cima de magias em cima de magias em cima de magias. E nada acontece. Mas eu acho lamentável, dona Cigana, que tudo que acontece com a gente é responsabilidade de uma demanda. O povo já está pensando assim. Não, responsabilidade de cada um. Lá. Porque o que é uma demanda? O que é uma demanda? Demanda é quando alguém vai, contrata uma agência espiritual que trabalha pro lado negativo para fazer mal para você e faz as coisas... Um plano satânico? Mas é por aí, viu? Eu não entendo muito, mas para macumbeiro eu tô muito ruim, disseram já. Mas é uma coisa, eu imagino que seja assim. Mas o que eu quero dizer é que... Mas é bom ter. É bom ter? É bom acreditar nisso. Porque como... E a fábrica de tudo isso? Onde fica? Existe uma fábrica, existe um sistema que se alimenta disso. Isso. Então é bom acreditar em demanda. Dá ocupação para as pessoas? Sim. E também alguns espíritos, Claro. se alimentam também disso. Isso. Então é bom ter.
cria nos espíritos e nas pessoas as vicissitudes necessárias para a evolução. Sim, É isso. sim. Tá. Mas o que eu quero dizer que é lamentável é que agora tudo o que acontece na vida da pessoa, porque ela responsabiliza a demanda. Sim. Mas não pode ser assim, né, dona Cigana? Mas aí depende de consciência. Ah lá. Porque isto que estamos falando aqui, Sim. muitos vão entender, Ah. conceber esta mensagem dentro do coração. Outros vão escutarem, né? Entende? Sim, entendo. Depende da conscientização. Tá. Enquanto o Pai Sagrado traz inúmeros, infinitos degraus, com vários conhecimentos, então isso quer dizer que está tudo certo. Ah. Porque cada um concebe de uma forma. Se aquele que a vida não anda acha que existe uma demanda, deixe ele acreditar. Porque assim ele vai crescendo nesta vida. Cheio de tristeza, né? Mas vai. Ah, entendi. Porque indiferente do que acontecer, ele vai viver uma vicissitude que vai impulsioná-lo para o próximo passo. Sim. A próxima oportunidade de ter uma atitude diferente em relação à vida. Atitude diferente em relação à vida. É isto que o povo lá de cima espera de vocês. Porque quando se fala de demanda, Ah lá, né? ah lá. Se coloca a culpa no outro. No outro. E tu? Ah, não, mas a demanda está vindo para cá. Ela. Tá, mas para a demanda entrar aqui, precisa ter um polo aberto aqui. Um polo aberto. E que força é essa que tem este demanda, que não faz a vossa vida andar? E o seu Deus? E os vossos orixás, como vocês dizem, estão de braços cruzados, deixando essa demanda vir para ti? Por isso que será na dança. Porque não aguenta tanta incapacidade humana na Terra. Dança, cigana, dança. O que querem mais saber? Eu quero saber o seguinte, então depois que a senhora passou, antes da senhora passar para o outro lado, aqui na Terra, a senhora acreditava em Deus? Não. Não? Porque nós tínhamos a força do sol. Tínhamos dons latentes, eu não disse para ti? Sim, disseste. Então, para nós não tínhamos Deus. Mas não importava porque o Sol ocupava esse lugar. Sim, para nós era o sol. O sol era a força maior. Tá. Para nós o sol era tudo. Ah. Depois que eu desencarnei, que eu encontrei a lei. Ai. Foi amargo? Sim. Porque na lei você se encontra com si. Ai. Como se cada passo que tu deste na terra estivesse escrito nessa lei. Nossa. Então você começa a perceber que muita coisa você deixou de fazer, que poderia ter feito diferente, escrito uma nova história. Então quando a lei chega, você entende que tem algo muito maior que o sol. Ai. Tá, e a senhora foi julgada por alguém ou pela própria consciência? Vamos dizer que venha um juiz na sua frente, não é, como eu vou explicar? É um ser humano. Não é o formato, São bombardeios de informações do seu passado. E você se pega numa tristeza tão profunda porque diz, por que eu não fiz diferente? Ai. E aí tu se curva diante do que tu sabes que existe lá acima. Se curva. Entende? Entendo. Então a senhora se curvou Diante de Diante. uma força que não tem explicação. Tá. E me derramei em lágrimas, se é assim que pode dizer. Tá, entendi. Então a senhora acreditava no sol e não acreditava em Deus. Isso causa. A senhora acha que se a senhora tivesse acreditado em Deus teria tido um resultado melhor? Não, né? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá. O problema não é acreditar em Deus. Você pode não acreditar em Deus. Tá. Prefiro que não acredite em Deus. Mas faça algo na vossa vida.
Tá, fazer algo. Porque quando a senhora fala fazer algo, a gente pode fazer algo ruim também, né? A senhora quer que faça algo como, assim? Algo de O que bom? é a vida? Então, Vamos o que lá. é a vida? O que é a vida? A vida, é ser e estar. Um movimento que tu tens que passar. Tá. Evoluindo, não sujando os degraus, né? E não dificultando a sua estadia nesta vida. Então, perante isso, não tem outro caminho. É a vida. A vida é vida. Claro. A vida é direção. É. Você não pode pegar, tirar um filho do ventre. Não Isso pode. é contra a vida. Então, tudo que você faz para interromper a sua estadia nesta terra, nesta vida, tudo o que você faz contra ele é errado. Então, a lei sabe disso. Você sabe disso quando começa a ver toda aquela leitura na sua frente. Sim. Não precisa, não é Deus. Não é Deus. Não entrar no caminho de Deus, não? Tá. Ficar pensando, não é isso. Então a senhora está dizendo quase que não é necessário um conjunto de regras morais para serem seguidas para poder então ter uma satisfação maior quando encontrar essa lei, esse julgamento. Regras morais. É, um conjunto, tipo, temos o conjunto. As regras morais existem desde o meu tempo que vivia na Terra. Tá. Né? É. O poderio dos homens, Ai, a subordinação das mulheres, não. isso faz parte do plano Terra. Então isso sempre vai existir. Tá. Você tem que seguir pelas regras morais? Tem. Porque afinal de contas você está no mundo. Eu decidi fazer ao contrário, o que aconteceu comigo? Eu tive que fugir. Ah, tá. Então as regras morais, como vocês dizem, existem. Claro. E você vai ter que andar sobre ela. A questão é, o que você faz da sua vida dentro dessas regras morais? Entendi. Como você vai entrar neste caminho da vida, sendo bombardeado por essas regras morais? Tá. Entendi. Parece que a senhora está falando mais sobre o condicionamento cultural da humanidade, que exige um determinado tipo de comportamento para que você interaja pacificamente com outros humanos em sociedade. Sim. Tá. O que eu estou falando é mais regra moral no sentido de leis espirituais a serem seguidas, ditadas pelo mundo espiritual, seja através da Bíblia, do Alcorão, esses outros livros. A senhora... Essa cara aí. A senhora... Fala. Um homem ditando leis. Isso que está dizendo, leis espirituais. Isso. Um homem espiritual, uma espiritualidade, uma entidade divina de alta elevação, ditando de repente, ou então as próprias leis morais do Evangelho do Cristo. Eu não vou falar sobre esse assunto. Tá. Mas a senhora tinha alguma lei moral que a senhora seguia enquanto encarnada? Não. Não tinha? Não. Então a senhora tinha o se sentir bem e fazer o que é certo conforme o seu entendimento? Sim. Conforme o meu dom, conforme o que eu aprendi dentro da espiritualidade, do que eu aprendi através da minha caminhada na Terra. Não quero falar sobre leis que os homens colocam para falar de Deus. E a senhora não quer por quê? Cria empecilho? Porque é difícil, É chato, Isso né? não é bom falar. Você sabe que eu sou subordinada ao guardião, moço Sete? Não sabia disso. Sim. A senhora trabalha com ele? É bom você perguntar essas coisas para ele. Vou perguntar. Mas olha, vamos falar um pouco dessas histórias de subordinação e hierarquia espiritual. Sim. O seu Sete, ele é um guardião, o que a gente também entende como Exu. E uma cigana está subordinada a um Exu por quê? Porque a senhora gosta dele, porque a senhora foi escravizada. Ixi, que tristeza. Que drama. É drama mesmo. Não, moço Sete traz polaridade, fogo.
Ah, Eu trago polaridade fogo. tá. Só que em Mochochete, forçada a razão. Ah. E cigana, forçada a emoção. Ah, entendi. Quando eu digo que sou subordinada é porque tem coisas que cigana não consegue fazer. Tem coisas que cigana limitada. Você lembra que eu disse que eu encontrei com a força 15, É, que disse tudo o que eu era? isso. Naquele momento eu quase sucumbi. Então, por ser espírito feminino, ainda é emoção muito latente. Ah. Então precisa acoplar a força num outro poder. O Exu. Olha. Agora isso acontece. Mas você diz que ele pra lá e eu pra cá. Tá, mas como assim? Porque diz que água e ouro não se misturam. Ah, entendi. Entendi. Então vocês trabalham em termos de hierarquia, mas não necessariamente próximos um do outro vibratoriamente. Sim. Como todos vocês, né? É, Vocês trabalham um por outro. Percebem? sim. Que nem essa vestimenta que tu estás. Tô. Preto e Alguém deve ter feito, né? É. E você contribuiu comprando essa vestimenta. branco. Foi, verdade. E isso também contribui no lar. E assim sucessivamente. Tá. Tudo, Então, entende? Tudo é uma lei. tudo conectado. Sim. E assim são vocês. Sim. Todos conectados de alguma maneira. Sim. Sim. Tá bom. Então, depois que a senhora desencarnou, a senhora passou por aquele processo do julgamento da própria consciência perante aquelas ideias que a senhora compartilhou com a gente. O que aconteceu depois até a senhora conhecer a Umbanda? Vieram e chamaram: olha, Carmencita, você tem um jeito todo especial para trabalhar na nossa Umbanda. A senhora não quer se aventurar? Não foi assim? Não foi bem assim. Espero eu. Vocês lembram que eu disse Ah, que eu agora, já desencarnada, É. eu procuro em cada coração feminino Isso. uma porta aberta aonde eu possa trabalhar? Sim. eu Então lembro. não tem ramificação com a Umbanda. Ah, Porque eu não tenho falange. a senhora não tem falando. Eu não sou que nem as moças que têm falange, que têm trabalhadores. Por essa razão que eu preciso de moço sete, porque ele tem falange. Ele tem falange. Cigana solitária, Tá. entende? Aham. Então, existia um coração Ah, que Cigana penetrou e ensinou os 22 caminhos. tá. Então, a senhora se utiliza das falanges criadas na Umbanda para poder fazer o trabalho que a senhora gosta de fazer, que é abrir o coração feminino e firmar todas essas ideias. Falei besteira. Quase, meia besteira, vai. Dá um desconto. Tá bom, você acredita nisso, está certo. Cigana, vamos fazer o que você acredita, tá bom? Não, cigana, explica. Vamos fazer. Tá. Cigana Carmencita trabalha pela Umbanda junto com o Societe, Isso. abrindo corações do povo feminino que precisa encontrar a força da razão, o equilíbrio da emoção. Entendi. E a senhora está fazendo isso para acomodar o nosso mental preguiçoso. Sim, Não é assim? sim. E eu agradeço muito, viu? É muito simpático da senhora fazer isso para a gente entender. Então tá. Daí a segunda coisa que eu queria perguntar para a senhora: que relação a senhora tinha com o entendimento da imortalidade da alma? Nenhum. Nenhum. A senhora não sabia disso? A senhora acreditava no sol, morreu, acabou. Isso, para nós ficarmos lá queimando no inferno. A Meu senhora... pai dizia isso. Hã? Meu pai dizia isso.
Não posso falar meu nome. Você não... Por que não posso falar meu nome? É, por quê, hein? Porque senão forçar... Não pode. Tá. Depois eu explico se moço se te deixar, tá? Tá. Vou falar meu nome. Se você não sair daí, vai arder no fogo do inferno. Carmencita, isso. Olha. E você ficava com medo daí? Todos faziam coisas erradas. Todos acreditavam que ia arder no fogo do inferno. Entendi. Então, mas se tinha inferno, também tinha céu. Não acreditávamos nisso. Porque isso dizia isso, o fogo do inferno. Então só existia a vida, céu. A vida, entendi. O céu era a existência presente da vida de vocês. E o inferno era o que restava para quem já tinha pecado de qualquer forma. Aí, com busca do conhecimento, o que o Papa me ensinou, pela autoridade espiritual da caravana do imperador, eu fui entendendo que existem inúmeros planos. Na casa do Pai existem muitas moradas. A senhora dançava o tempo todo? Sim. Eu tô vendo que a senhora adora dançar aí, tranquila. Lembra que disse que quando os homens saíam, nós dançávamos, nós fazíamos as magias, né? Nós fazíamos os poderes crescerem, e também para os homens venderem os tachos. Então, cigana gosta muito de dançar. A senhora disse que fez uma magia para um imperador aparecer na sua vida. Sim. Eu tenho certeza que muitas mulheres agora que estão assistindo gostariam de saber como é que é essa fórmula. A senhora pode explicar para elas? É força, terra e mental. Coisa que as mulheres não têm. Nossa, coitada das mulheres. As mulheres muito emoção. Né? Então, força, terra. Cada passo que eu dava, pensava, este vai vir. Agora, movimentar mental, não pensar, canalizar. E aí chegou como muito exato isso. Então a senhora acredita que o poder da mentalização, carregado pela fé e o desejo sincero daquilo acontecer, é uma magia poderosíssima. Poderosíssima. Mas parece tão simples. Mas vocês não sabem fazer. Saber, a senhora passou a fórmula, agora a gente sabe, mas é difícil acreditar que isso funciona. Porque senão, se tu não consegues acreditar, é sinal que não tem força mental. Porque a mente é um grande girador de energias. Tanto positivas quanto negativas. Cabe a tu a polarizar o que é mais importante. Se tu pensares forte o que queres, sem não deixar sem invasores que vocês mesmos criam, não tem como o amanhã não vir até vocês da forma que querem. Entendi. Agora, como é que funciona em sinergia, perguntando agora, com o mundo espiritual? Quando eu mentalizo uma imperadora, uma pessoa que eu gosto, o tipo que eu gosto, então o mundo espiritual ajuda isso a acontecer de alguma forma? O mundo espiritual não tem nada a ver com isso. Porque isto está no universo. São leis, leis universais. Existem tesouros no universo. Tesouros. Tu não é filho de Deus? Sim, senhora. Então, herdeiro dele. Existem tesouros. Todas as grandes invenções estão escritas lá em cima. Todas as invenções humanas estão aqui em cima. Entende? Entendo. Então, quando aquele busca o silêncio mental, ele firma a terra e vem até ele. Não sei se tu já passaste
passaste por isso. Ah. Vamos dizer que você queira construir algo. É, um exemplo. Vou construir uma caixa. Uma caixa. Eu vou construir uma caixa e você não tem tudo, veio do universo, como fazer essa caixa. Mas você fica empacado, como eu vou conseguir o material para conseguir a caixa. Caríssimo. O que acontece? Aquele lá pega a sua ideia. Eita. Já passaste por isso? Já. A sua ideia vai para o outro. E a caixa é feita. E a caixa é feita e tu fica Chupando dentro. Não basta ter só a força do mental, tem que ter o quê? Atitude correta. Sim. Ação. O movimento, por isso que se ganha sempre dança. O movimento, a força. Não adianta ter só o silêncio mental. Tem que ter o movimento. Nossa. Entende? Entendo. Porque é muito fácil pedir e esperar de braços cruzados. Como é que chama aquilo quando vocês pedem a cura? Doença. Para um santo, né? É. Vocês pedem a cura para um santo. E aí vocês têm que rezar por um tempo e vocês dizem, se receber essa cura, eu vou pagar, fazer alguma coisa. É isso. Como é que chama? Promessa. Promessa. Isso. Houve uma barganha e houve um movimento, entende? Houve uma troca, então uma ideia. Isso. A ideia é a cura. A cura. Aí houve um movimento. Fazer a oração. Tá. Né? Fizeram a oração. E aí veio a cura e vocês pagaram a promessa com o movimento. Tá. Isso é bem recebido pelo universo. Mas parece uma coisa com muito respeito, meio boba, porque se eu peço uma casa, daí eu vou subir uma escadaria de joelho, isso não influencia a construção da casa. Teve ação, teve fé, mas eu não fui construir a casa. Mas aí esse exemplo que tu deste está errado. Eu tô forçando a amizade aqui, né? Falei de doença, aí você bem comum. Entendi. A senhora tá falando da doença. Daí funciona mesmo, né? Porque a doença é um desequilíbrio do lado espiritual da própria pessoa, né? Sim. Entendi. Então isso faz com que esse equilíbrio aconteça. Sim. A senhora estava prestando bastante atenção, né? Tá certo, eu agradeço. Me chamaste do quê? De cigana muito atenciosa. Porque disseste que eu não estava prestando. Eu disse a senhora estava prestando bastante atenção. Claro! Mas então, dona Cigana, a senhora agora, a senhora teria assim, já estamos a quase 10 minutos do fim, eu gostaria que a senhora começasse a passar primeiramente uma mensagem para as mulheres que estão aqui acompanhando as nossas gravações, esses diálogos com os espíritos, porque parece um campo a senhora gosta mais de trabalhar. Eu não gosto muito de trabalhar com os homens. Por quê? Porque eu acho que a mulher precisa entender que são elas que têm o poder da cura da humanidade. Nossa. Se as mulheres prestarem atenção, têm o poder da vida dentro da humanidade, é sinal que as mulheres têm o poder da cura. Da cura. Nossa, que responsabilidade grande. Não acho que é responsabilidade. Como a senhora vê isso? Isto demora um tempo para acontecer. Um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Vamos falar a mensagem? Vamos! Vamos ver. Deixa eu ver. Isso, veja uma mensagem bem bonita. Posso rodar para falar a mensagem? Sim. Mensagem. Um dia
uma criança nasceu. E esta criança precisava contemplar a vida. Mas criança com muito medo não sabia entender a força que esta criança tinha. Ele caminhou muito com os dois conflitos existentes dentro dela. Mas um dia, esta criança entendeu, diante de uma flor na terra, se ela amasse cada pétala daquela flor, ela entenderia o poder divino de Deus. Esta flor, no caule, tinha espinhos. Então ela tinha que amar cada pétala, mesmo com os espinhos. O que esta criança entendeu? Que no movimento da vida vai se encontrar coisas que vão machucar vocês, mas deixe seguir. Deixe amar cada pedaço da vida, mesmo que existam uns espinhos. Ame cada pedaço da vida, mesmo que tenha os espinhos. Cigana, agradece. Salve! Agora me retiro para a Força do Oriente. Muito obrigada, Muito obrigado, dona Cigana, pelo aprendizado, pelo ensinamento. E vamos ganhar na vida. Hey, chá. Hey, chá. Hey, chá. Márcia, bem-vinda. Como você se sente agora? Como eu me sinto? Me sinto muito bem, porque cada vez que a cigana vem, ela me deixa assim, extremamente alegre, digamos assim. Muito alegre. Quando ela se aproxima, como você se sente? A gente sabe que já não é mais você, tem um espírito se comunicando. A cigana, a impressão que dá é que eu tenho 1,5 metro, então eu sou muito mais alta. Nossa. Eu tenho um cabelo comprido, né, que ela sempre está mexendo. Então essa é a impressão que dá. Né? Ela me deixa mais feminina, mais alegre, mais. Sempre mais. Então tá bom, muito obrigado, viu? Chamava-se Carmencita, a cigana mais bonita, era um sonho, uma visão. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Os afagos e os carinhos perdeu-os pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido. E andou buscando aventura, como quem anda à procura de um grão de areia.
numa noite de luar, ouviram galopar de dois cavalos fugindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Só esta canção malvada que se envolve no pó da estrada quando passa a caravana. Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Carmencita, Carmencita.